Seja bem-vindo ao podcast Papo de Enfermagem. Este podcast está sendo realizado pela plataforma EAD, Enfermagem à Distância. Nessa plataforma, você vai encontrar vários cursos de atualização e aperfeiçoamento. Eu me chamo Abraão Lincoln e hoje nós iremos falar com o nosso professor Felipe. Nós iremos falar sobre feridas e curativos. Tudo bem, professor? Eu posso lhe chamar de André Felipe? Como é que eu lhe chamo? Não, é Luiz Felipe. Mas pode falar Felipe Macedo, né? Felipe Macedo. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso professor Felipe Macedo e a gente vai trabalhar vários assuntos, vários temas na área de feridas e curativos. Professor Felipe, pode se apresentar para o pessoal? Boa noite a todos, pessoal. Sempre uma honra estar aqui. Vamos lá dar início, então, a esse podcast, que eu acredito que vai ser daquele jeito. Hoje o objetivo do nosso podcast é tanto tirar algumas dúvidas de enfermeiros e de alunos de enfermagem que eles enviaram para a gente no nosso Instagram. Então pode entrar agora no nosso Instagram, que a gente vai ter conteúdos nessa área de enfermagem e você vai ter a oportunidade de tirar também dúvidas com os nossos professores. De vez em quando eu abro uma caixinha lá de perguntas, aí você pode fazer a sua pergunta. Hoje a gente vai desenvolver alguns assuntos, tirar algumas dúvidas, como eu falei, nessa área, e eu tenho certeza que vai ser um podcast extremamente proveitoso para você. Então, professor, eu queria começar perguntando um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Então, nós sabemos que a área da enfermagem ela é uma área extremamente complexa, né, como todas as áreas da saúde são. E como foi, assim, primeiramente, como foi que o senhor... Você, né? Como preferir. Como foi que você se interessou por essa área da enfermagem? Bom, assim, eu acho que... Eu costumo dizer que foi um chamado, realmente, né? Muita gente se interessa pela área de enfermagem por causa que já teve alguma experiência de cuidar de alguém, né? Enfermagem nada mais é do que a ciência e a arte do cuidar, né? Cuidar de outros seres humanos. E eu nunca tinha tido essa experiência, não, sabe? Nunca tinha cuidado de ninguém, eu nunca me internei, então eu não tinha muita rotina hospitalar. Às vezes o pessoal diz, já cuidei do meu avô, achei interessante, despertou minha vontade. Em mim, não. Nasceu, não. Eu simplesmente, assim, tinha aquela vontade. Uma coisa que me gerou muito anseio, assim, foi porque eu já presenciei algumas cenas de acidentes de trânsito. Entendi. E quando eu via aquelas pessoas acidentadas, eu queria saber o que fazer naquele momento para ajudá-las, né? E aí foi um dos motivos que me interessei, que fez eu ter esse interesse na área de enfermagem, né? Na área da saúde como um todo. E aí eu busquei, né? E depois comecei a faculdade, fui fazendo curso, fui cada vez me encantando mais. E fui tendo essa vontade também, esse desejo de atuar na docência ao longo do curso. Então, hoje a sua área de foco, ou pelo menos o seu objetivo é trabalhar nessa área de docência, é isso? Docência e também na assistência. São as duas coisas que eu gosto, sabe? Tanto lá com o paciente e também esse contato com o aluno também, que eu acho muito interessante. Entendi. Então, assim, quais são as áreas que a enfermagem assim, ela pode atuar, além dessas duas que você citou? São muitas. E cada vez mais o mercado de trabalho está mais amplo para a enfermagem. Embora o pessoal pense assim, né? O mercado está saturado, tem gente demais, blá, blá, blá. Só que é aquilo. Hoje, saúde, a gente pode dizer que é um tema que está no auge, né? Todo mundo, digamos, a maioria das pessoas, elas buscam ter mais qualidade de vida, buscam ter mais saúde. A própria expectativa de vida aumentou, no caso hoje, é uma realidade. As pessoas vivem mais tempo, os idosos conseguem viver mais tempo, e isso faz com que precise de mais pessoas para trabalhar na área. Para viver melhor, né? Exatamente. Então, a gente tem muitas áreas dentro da enfermagem. Desde a parte de PSF, no caso, Estratégia de Saúde da Família, a rotina hospitalar, que envolve diferentes setores, centro cirúrgico, emergência, urgência, internamento, enfermaria, pode trabalhar autônomo, como cuidador, como prestação de serviços também, na parte de estomoterapia, tratamento de feridas. A gente tem, assim, um leque de opções realmente enorme. Tem a parte assistencial, né, que é esse contato maior com os pacientes, e também tem a parte gerencial. Assim, no caso, eu me refiro aqui aos enfermeiros, né, que o enfermeiro, ele também é capacitado para assumir algumas coordenações, né? Então, o enfermeiro, ele pode atuar na coordenação de um hospital, na gerência de uma unidade básica de saúde, pode trabalhar com rotinas administrativas, por exemplo, auditoria.
e, claro, também na docência. Então, assim, é um curso completo, Amplo, né? amplo e tem muitas oportunidades mesmo, né? É, Agora, cabe ao interessado se destacar, né? é. É isso que faz a diferença. E eu acho assim, eu que trabalho com marketing, eu entendo que não existe essa de mercado saturar, existe mercado crescer. Se tem Sim, muita gente desenvolvendo o mercado, ele tende a crescer. O problema é se todo mundo for fazer a mesma coisa. exato. Então, você que é enfermeiro, então que está se informando e tem essa preocupação, provavelmente você precisa começar a olhar o tamanho do horizonte que tem à sua frente. Então, não tenta fazer só a mesma coisa. Então, o professor, né, ele citou aqui duas áreas que pretende atuar, né, que é a área da docência e a outra área da Assistência. assistência. Então, mas ele citou várias outras, a urgência, emergência, Centro centro cirúrgico. cirúrgico. Então, vai de você saber se diversificar como profissional, né? Exato. Eu tive até uma professora na época da faculdade que aquilo eu achei bem interessante. Ela disse assim, ela disse, olha, a gente passa por vários estágios, várias modalidades diferentes, né, no âmbito da enfermagem. Aí ela disse, o ideal seria que a gente se especializasse em uma área e a gente soubesse um pouquinho de tudo e muito de uma coisa só, né? Porque, assim, o bom profissional é esse, né? Ele sabe um pouquinho de todas as áreas, pelo menos o básico, né, de cada área, dentro de sua competência, obviamente. E que ele busque aquilo que ele gosta mais, né? Dentro de todas essas opções, qual é aquilo que faz mais sentido para ele, né? Que aí ele busca se especializar, dominar mais aquela área e aí ficar melhor a cada dia naquilo também. É. Aí eu acho interessante. A gente tem como exemplo aí todos os gênios da humanidade, né? Posso citar, por exemplo, Da Vinci. Fazia escultura, pintava, desenhava, entendia de anatomia, tudo. Essa é a questão dele. Ele era um conhecedor diversificado. Então, eu acho que, obviamente, eu não sou da área, né? Mas eu imagino que seja bem por aí, assim. Você precisa se diversificar como profissional. Sim. Então, é, então, nesse caso, o professor decidiu... Como foi esse processo de escolha, assim, da área que pretende atuar? Pronto, então, assim, voltando um pouco ao início, né? Eu tinha essa vontade desde a época, acho que do ensino fundamental, acho que oitavo ano, por aí, eu já tinha essa vontade, né, de ajudar pessoas. Principalmente essas pessoas com maior vulnerabilidade, né? Vítimas de acidente de trânsito, pessoas assim, nessas situações. E aí, quando eu entrei no ensino médio, que eu comecei a estudar biologia, eu me apaixonei por biologia, pela parte humana. Inclusive, eu pensava em fazer ciências biológicas, né? Uhum. Só que aí eu vi que o meu interesse mesmo era na parte humana. E o curso de ciências biológicas estuda Ele um é pouco de bem tudo, né? diversificado. Estuda desde insetos, animais. E eu queria focar na parte humana. E não só estudar, mas ter aquele conhecimento que poderia ser usado para ajudar outras pessoas. E aí, dentro dessa minha busca, assim, para entender, eu vi que saúde era o meu caminho, né? Que seria na saúde isso que seria possível. E aí, dentro das opções, eu gostei da enfermagem. E foi um tiro, assim, de certa forma, né? Fui chamado para isso, comecei a faculdade, comecei a me interessar. E foi isso, né? Aí concluí o curso. Assim que eu concluí, passou exato uma semana, eu já estava trabalhando na área como professor. É, e fui só gostando cada vez mais, né? E aí depois, passou pouco tempo, eu comecei a trabalhar onde eu estou hoje, que eu trabalho tanto como professor de curso técnico, às vezes cursos livres, mas eu trabalho também como enfermeiro na Curativar, que a Uhum. Curativar é uma clínica aqui na cidade, uma clínica especializada no tratamento de feridas e curativos e também pequenas cirurgias. Aí Entendi. foi muito bacana, porque assim, foi um novo olhar também para a área da enfermagem. Despertou em mim um interesse na área de feridas, que até então eu também não tinha tanto interesse assim, Uhum. porque a enfermagem é tão ampla que às vezes a gente não enxerga todas as opções. Uhum. E aí foi aumentando essa vontade, esse desejo, né? Hoje eu trabalho muito com essa parte de tratamento de feridas, curativos e também auxiliando na parte médica nos atos cirúrgicos, que é muito bacana também, que aí entra o que você falou sobre a diversidade, né? Uhum. Que acaba servindo ali o conhecimento, ele sempre é utilizado. Então, né, no caso, o professor se especializou, vamos dizer assim, né, se focou profissionalmente nessa área de feridos e curativos por causa Isso. dessa experiência. Exato, porque comecei quando... tu até falou assim sobre a questão de diversificar.
E eu acredito que vai muito das oportunidades também. Porque, olha, como eu falei, no começo, o que eu me via mesmo, assim, que eu queria enfermagem para trabalhar no SAMU. Como eu acredito que é o desejo de muita gente. Né? Porque como eu queria essa parte de acidente e tal, o SAMU é a cara do SAMU. E eu queria isso. Andar de ambulância, né? Exato. Aquela parte bem de emergência, de adrenalina, de tudo. Só que aí tudo é uma questão de autoconhecimento, né? Depois, durante o curso, eu vi que realmente não era muito isso, sabe? Eu acho muito bacana. Espero um dia atuar ainda no SAMU. Mas foi ficando um pouco de lado, foi ficando um pouco adormecido, né? Durante a graduação, eu comecei a enxergar mais, assim, a parte de docência, né? De ensinar, de aprender para ensinar. Isso foi gerando mais vontade em mim. E aí, quando eu terminei, minha primeira oportunidade foi no ensino, realmente. Mas a segunda oportunidade foi nessa de área de feridas e curativos. Entendi. Que até então eu não tinha passado isso pela minha cabeça, sabe? Assim, eu nunca tinha pensado assim, vou trabalhar com feridas diretamente. Eu sabia que na minha profissão eu iria trabalhar com isso, obviamente, enquanto enfermeiro. Mas eu não entendia o quanto que é complexo o mundo das feridas. E sabe, Abraão, falando assim, bem um desabafo, digamos assim. É uma coisa que até a faculdade, às vezes o curso técnico, às vezes ele não prepara a gente o suficiente. Eu tive essa realidade, sabe? Que quando eu cheguei para trabalhar, eu disse, meu Deus, aqui é um mundo que eu não estava por dentro desse mundo. E ali eu vi o quanto que era importante realmente conhecer mais, estudar mais. Aí era de cara dos livros, era estudando cada vez mais para poder entender, para saber ali. E aí já é isso que eu deixo para os alunos também, sabe? Para quem está nos assistindo, que já foca em aprender mais, né? Que a gente nunca sabe tudo. Pelo contrário, a gente sempre tem que aprender mais, evoluir. E cada vez que a gente começa a estudar, a gente vê que é um mundo de informações e as coisas vão fazendo sentido. Entendi. Essa questão de feridas, né? Eu sei qual é, na minha perspectiva, de leigo, de não estudante da área, eu sei qual é a importância de estudar, né? Eu vou me machucar, eu não quero morrer com uma hemorragia, então eu preciso que alguém vá cuidar de mim, né? Vá tratar essa ferida. Mas no lado na visão do enfermeiro, quais são as áreas, assim, que o estudo de feridas e curativos, ele pode ajudar você como profissional? Pronto, é uma pergunta muito interessante, na verdade, né? Assim, essa área de feridas e curativos é um mundo, realmente. Por quê? Porque a gente tem muitos tipos de feridas, né? Não é simplesmente um machucado, né? Existem várias causas, né? Existem vários motivos por que gerou essa ferida, né? Então, pode ser um ato cirúrgico, né? Que foi uma ferida operatória. Pode ter sido uma doença de base, ou seja, uma diabetes, por exemplo, que gerou um pé diabético. Pode ser um problema circulatório, um problema vasculogênico, né? Que gera uma úlcera venosa, digamos, um exemplo. Então, assim, existem muitos tipos de feridas e existem muitos curativos, né? Para lidar com essas situações. E aí, o que é que eu vi? Diante da minha realidade, eu vi que a gente, enquanto apenas no curso em si, a gente teve essa falha, assim, essa lacuna, né? De tipo assim, poxa, eu tenho um mercado amplo de opções do que utilizar de coberturas, de materiais. Estou aqui frente a um paciente com uma ferida, mas eu não saber avaliar essa ferida, eu não saber o que prescrever, eu não saber como conduzir corretamente, né? Então, eu vi muito isso, sabe? E ter essa oportunidade, os alunos terem isso, né? No Papo de Enfermagem, né? Uma plataforma riquíssima, que tem cursos excelentes, né? Que traz esse tipo de informação para o aluno se atualizar, saber como conduzir diferentes tipos de feridas. Eu acho isso sensacional. Então, aí, tipo, o profissional de enfermagem, que ele foca os seus estudos nessa área de feridas, ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar numa clínica, ele vai trabalhar vai trabalhar numa farmácia vendendo curativos, ele vai trabalhar com o quê? Ótima pergunta também. Olha, é um campo muito amplo, sabe? É como se fosse assim. A enfermagem já é ampla. E o mundo das feridas já é Mas é outro amplo mundo também. lá dentro. Isso, já é outro mundo à uma parte. biodiversidade lá dentro. Exato. Então, assim, tanto o técnico, ele pode trabalhar com as feridas e o enfermeiro também. Só que, quando a gente fala de tratamento de feridas, né? Muitas vezes, né, de acordo com as competências éticas e legais da profissão, tem determinados procedimentos que somente o enfermeiro pode executar. Por exemplo, os curativos de maior complexidade técnica, né? Lesões por pressão estágio 4, né? Que são feridas bastante cavitárias, profundas. Somente o enfermeiro pode assumir, somente o enfermeiro pode fazer o curativo. Por quê? Porque requer um olhar clínico maior.
né? Então, assim, essa área de feridas e curativos é muito boa porque ela dá um certo domínio ao profissional enfermeiro. E, claro, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter habilidades para realmente prezar por esse domínio, sabe? Mas é uma área que dá, de certa forma, autonomia para o profissional. Porque a gente vive numa sociedade, digamos assim, medicalocêntrica. Como se o médico soubesse, é o centro do universo, É o né? médico. Então, ele sabe tudo e os enfermeiros não sabem nada. As outras profissões... Tô falando assim, entre aspas, Sei, obviamente, sei. né? Tô falando que seria só, né? E aí, os outros profissionais ficam um pouco de stand-by, como se somente o médico soubesse tudo. E, na verdade, não. Na verdade, não. Cada profissional tem sua competência, tem sua importância. Então, o médico tem a importância dele, o enfermeiro tem a importância dele, o fisioterapeuta, o psicólogo, enfim, cada um. Entendeu? Então, na área de feridas, o maior profissional mesmo para trabalhar com isso é o profissional enfermeiro. Seria a pessoa mais indicada. Porque até mesmo os médicos, muitas vezes, ele entende da doença e da questão medicamentosa, entendeu? Mas, Entendi. assim, a parte de curativos, como conduzir essa ferida até a cicatrização, o que fazer, O muitas vezes, acompanhamento. acompanhamento, saber qual a cobertura, muitas vezes ele não sabe, entendeu? Uhum. E até porque também não é muito de sua competência, sabe? Já é mais voltado para a enfermagem. Então, a área de feridas e curativos, ela dá muita autonomia ao profissional enfermeiro. Então, ele pode fazer, por exemplo, uma especialização em estomaterapia, né? Ser um estomaterapeuta e aí ter mais respaldo ainda, digamos assim. Existem as pós também, né? Pós em dermatologia, que também trabalha com a área de feridas. E aí, não necessariamente ele precisa ser especialista, né? Eu só estou dizendo aqui que seria uma opção. Mas ele pode muito bem trabalhar por conta própria, né? Então, o enfermeiro, ele pode decidir conduta, né? De avaliar o paciente, fazer a consulta de enfermagem completa, exame físico, avaliar a ferida, saber o que indicar, né? Saber como conduzir. Ele pode atuar com terapias coadjuvantes, no caso, uso do laser, uso de ozonioterapia, várias tecnologias. Pode realizar desbridamento, né, que é aquela raspagem, aquela retirada de tecido morto, pode fazer. Então, assim, dá muita autonomia. Então, digamos assim, o cara, ele pode trabalhar tanto no hospital, né, muitas vezes, se ele tiver uma especialidade, é até melhor, né, digamos, porque aí ele já pode ir diretamente para aquela função. Por exemplo, se for um estomaterapeuta, ele pode ser contratado como enfermeiro estomaterapeuta. Entendi. Ou então, especialista em dermatologia. E aí ele vai tratar especificamente feridas e Dessa curativos. área. Exato. Então, ele pode trabalhar em hospitais, ele pode trabalhar em clínicas especializadas, como é meu caso. E ele pode trabalhar, inclusive, por conta própria, né? Então, assim, E, tipo, como assim? Ele abre um escritório de enfermagem. um consultório. Um consultório. Isso. Aí ele vai ficar lá sentado, as pessoas vão chegar ali. Essa ferida aqui. Exato. Aí passa uma receita. Assim. Exatamente, entendeu? É que é outra coisa também, né? A gente, no encontro que a gente teve no Instagram, foi onde eu descobri que o enfermeiro ele podia, inclusive, passar receita. Sim, pode. Não só pode, como deve. Como deve. Pois é, então assim, dá muita autonomia, sabe, ao profissional. Só que o curso, assim, a formação de enfermagem, infelizmente, ainda peca muito nisso, sabe? Porque na formação, às vezes até a gente não se enxerga assim, como um prescritor, como alguém que prescreve, como alguém que conduz. Muitas vezes a gente quer um olhar do médico. Eu não tô tirando a importância, eu sei perfeitamente, sabe? Lá na clínica mesmo. Eu trabalho com equipe multiprofissional, é sempre uma troca entre enfermeiro e médico. Mas, assim, muitas vezes é saber o que é de nossa capacidade, o que é de nossa competência, o que é que eu posso conduzir e quando é que eu preciso solicitar ajuda, entendeu? Quando é que... Sempre isso, né? Mas, assim, né? Essa área de feridas é uma área muito complexa, realmente. Tem muitas tecnologias, cada dia sai um curativo novo, sai uma coisa nova, e a gente tem que estar por dentro mesmo, né, se atualizar, para poder fazer a melhor assistência, poder atender o paciente da melhor forma e ganhar dinheiro, né, claro. É o que todo mundo quer, né? Que é o que todo nosso mundo quer. objetivo. Um profissional que trabalha bem, consequentemente, ele ganha dinheiro também. É resultado do seu trabalho. É resultado, exato. Então, ó, você vê que a gente está pegando essa área da enfermagem, uma única área, que é feridas e curativos. E o leque de coisas que você pode fazer. Por isso que eu disse no começo, né, desse podcast. Eu como profissional de marketing, eu acho que não existe essa de mercado saturar. O mercado só satura para quem quer fazer o mesmo, do que todo mundo está fazendo. Então, se você quer a receita para você ser um bom profissional, e eu quero que você seja um bom profissional como potencial cliente seu, porque eu quero, porque eu preciso ser tratado por profissionais qualificados, a receita é você se destacar no mercado com qualificação técnica.
né? E não só técnica, porque também eu sei eu tenho certeza que da prática do professor não é só qualificação técnica, também é qualificação prática também. Claro, com certeza. Então, o professor poderia contar algumas experiências que teve, assim, escabrosas, assim, dessa área de feridas, ou na clínica, ou no estágio, não sei, relacionadas a essa área de feridas? Sim, com certeza. Assim, eu já tive várias situações que eu olhei assim e digo, rapaz, como é que a gente vai resolver isso aqui? Só Jesus, Né? né, Carlos? Só Jesus. Eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu peguei, inclusive, ainda estou atendendo. Estou atendendo ela ainda, tá? Ainda estou atendendo. Sim, ela está fazendo o tratamento, mas ela teve um caso de uma erisipela bolhosa, né, que... Em português agora. Pronto. É uma doença, né? É uma doença, né, causada por uma bactéria que atinge a perna. E muitas vezes faz um inchaço nessa perna e gera umas bolhas, né, que estão ali com líquido e tal. E aí começa a contaminar essa perna, né? E esse paciente rebaixa, muitas vezes baixa imunidade, ele fica mais fragilizado, muitas vezes precisa fazer antibiótico endovenoso, precisa se internar, entendeu? Então, assim, eu cheguei com essa paciente que a lesão simplesmente ia da virilha até a ponta do pé, entendeu? E como era uma erisipela bolhosa, assim, ela não tratou a tempo, ela se espalhou várias bolhas em várias áreas do corpo. Braços, nádegas. Então, a infecção era num lugar, mas ela mas causou consequências. Exato, as bolhas no corpo inteiro. conseguiu aparecer em vários locais, né? E aí eu simplesmente vi a mulher, assim, extremamente cheia de lesões, a perna, digamos que se a perna dela fosse essa grossura, tava assim, de inchaço, que ela não conseguia andar, de tão pesada que tava a perna por causa do edema, né? Que seria o inchaço da perna. Perna inchada, muito, muito dolorosa, sabe? Muito dolorosa mesmo. E aí você olhava assim e dizia, meu Deus, essa paciente aqui, ela vai entrar em sepse, né? Que seria uma condição que seria assim, uma infecção generalizada, que muitas vezes até pode chegar a morrer por causa de uma sepse. E aí ela tem muita indicação disso, né? E a gente foi, inclusive o próprio pessoal do hospital, eles sabiam que ela estava internada. Uhum. Eles sabiam que eles não tinham suporte e estrutura para atendê-la. E por isso mandou para a clínica. Foi, eles mesmos encaminharam, disseram, olha, a gente tá com uma paciente assim, assim, a gente sabe que o serviço de vocês é excelente e a gente queria indicar ela para ir. Aí, beleza, a gente avaliou, né, encaixou ela no programa de curativos, com 15 dias ela já teve uma resposta excelente, entendeu? Ela já com 15 dias ela teve alta hospitalar, saiu da internação, parou o antibiótico, aliviou dor, voltou a dormir, que não dormia. Então, assim, a gente já conseguiu resolver, assim, 50%. 50%. A lesão ainda existe, como eu falei, ela ainda tá com a lesão, porque ainda foi um caso recente, sabe? A gente tá fazendo os curativos. Quantos meses, assim, que tá tratando ela? Não, foi recente. Hoje é que dia 20, eu acho que foi dia 3 agora desse mês. Um mês, né? Mais ou menos. Isso, sabe? Que eu admiti ela, exato. E aí, mas se você vê, ela tá outra pessoa. Aí hoje mesmo ela disse pra mim, né? Inclusive eu fiz o curativo dela hoje. Aí ela disse, Felipe, olha, eu só tenho mesmo a te agradecer, porque tu foi um anjo na minha vida. Porque se não fosse você, eu acho que eu tinha morrido. E assim, isso é muito gratificante, sabe? Aí você realmente dizer assim, poxa, o que eu estudei, o que eu faço serve. Deu resultado. Entendeu? Deu resultado. Então, assim, era isso que eu queria, sabe? Era isso que eu queria, era ter esse trabalho que eu enxergasse ali alguma utilidade, né? Então, muitas vezes, na área de enfermagem, a gente se sente desvalorizado por conta disso também. Porque às vezes a gente se enxerga apenas como um executor, sabe? E o médico manda... O médico manda, ou o físio manda, e eu tenho que fazer, fazer. E às vezes você não vê tanta resolutividade assim, né? E quando você trabalha com essa área de feridas, muitas vezes você consegue sim entregar um ótimo resultado. Claro, tendo o profissional capacitado, o profissional que sabe, tendo as tecnologias ideais, você consegue entregar o resultado, você consegue literalmente melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, assim, sensacional, sabe? A gente lá na Curativar, a gente teve vários casos assim como essa, como outros que a gente tirou o paciente da internação. A paciente tinha indicação de amputação e a gente conseguiu reverter. O paciente deixou de perder a perna, que seria o caso dessa pessoa também. Se ele não tratasse mais a tempo, provavelmente teria que amputar. Ou amputar, entendeu? ou morrer, né? Exato. E aí a gente conseguiu resolver, conseguir aliviar a dor, melhorar a autoestima da pessoa, reinseri-la no seu programa de vida diário. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que não tem preço não que pague isso, sabe? Interessante. Então, tipo, é uma atuação na vida de uma pessoa que você conseguiu realizar
por causa dos seus conhecimentos em feridas e curativos, né? Exatamente. Bom, professor, eu queria fazer aqui algumas perguntas que o pessoal Certo. mandaram no Instagram, tá? Você que está assistindo esse vídeo, qualquer coisa, não pausa agora, tá bom? Porque o YouTube, senão você vai perder o restante do podcast. Mas quando terminar esse podcast, vai na nossa descrição, lá vai estar o nosso perfil do Instagram. Aí você nos segue e você vai poder nos mandar perguntas, né? Você pode, toda semana eu abro caixinha, você coloca lá, eu quero perguntar sobre tal tema para tal professor. Aí a gente vai registrar a sua pergunta e quando a gente tiver um podcast sobre o tema ou uma live sobre o tema, a gente vai levar. O professor, ele vai fazer, semana que vem, a gente vai gravar uma live com ele lá no nosso Instagram. Então, provavelmente já vai ter passado a live quando você está assistindo esse vídeo, mas a gente faz direto, faz constantemente. Então, se você é da área, você é apaixonado por essa área de enfermagem, que eu que não sou da área, já estou me apaixonando aqui, então, entra lá, segue a gente e interage com a gente, que você vai poder deixar suas dúvidas e ouvir sobre essa área. A primeira pergunta que eu quero fazer foi feita por Ana Costa, tá? O arroba dela no Instagram é @jessicacosta01. Ela perguntou o seguinte: limpeza de feridas. Você poderia comentar um pouco sobre os principais cuidados ao se fazer uma boa limpeza de feridas? Ótimo, com certeza. Pergunta excelente. A gente sempre diz assim, que limpeza seria 90%, né, do tratamento de feridas e a higiene adequada. Não adianta de nada ter o melhor produto, ter o melhor profissional, se ele não fizer a higiene adequada dessa lesão, a lesão não vai progredir, né? Então, a gente precisa entender que eu preciso ter aquele meio ali, evitar a contaminação, né, de bactérias, micro-organismos, enfim. Então, a limpeza da ferida, né, de modo geral, claro que vai ter as especificidades, mas de modo geral, o que é que eu poderia utilizar? Soro fisiológico, né? Estéreo, né? Já seria aí uma dica, né? Estéreo. Porque tem diferença? Tem... Isso, porque assim, vocês talvez que não sejam da área tenham às vezes um pouco de dificuldade de entender, né? Toda vez que eu abro algo, né? Por exemplo, o soro, ele vem lacrado. Então, o que tá dentro dele tá estéreo. A partir do momento que eu abro, aí aí eu tenho que usar ele rápido, né? Aí, às vezes, um dos principais erros é o que? O pessoal abre um soro, bota uma agulha lá e... essas semanas, meses, e tá lá contaminando, o bichinho aberto lá, e aí não é interessante, né? Então, sempre abre um soro novo, né? Se possível, abre um soro novo, uma agulha 40x12, faz um jato ali, esse soro, o sorinho normal mesmo, né? Com a agulha 40x12, ele já consegue irrigar bem a lesão. Então, irriga bem, lava bem essa ferida, lava a área perilesional, que é o quê? Digamos, vamos supor, olha pro meu relógio, tá? Vejo que minha ferida é essa aqui. Olha o relógio dele. Ó, bonitinho, né? Vamos supor que aqui é a ferida, aqui é uma úlcera. Eu não vou lavar só isso aqui. Eu vou lavar toda essa área aqui também. Ao redor, que é o que chama área perilesional. Ou seja, a área próxima. O contexto ao redor Isso, exatamente. Porque se eu lavar só aqui e isso aqui estiver contaminado, a bactéria que está aqui passa para cá, não fez nada, né? Então, eu preciso limpar bem toda essa área, né? E entender essa diferença que existe a área perilesão, existe o leito da ferida. Que cada uma eu vou usar uma coisa diferente. Então, geralmente, o que é que a gente faz? Soro fisiológico em tudo. Na área perilesional, a gente pode lavar com a clorexidina desgermante, então faz essa higiene com clorexidina. E no leito, a gente dá preferência para produtos com PHMB, né? E aí poderia utilizar o sabonete e também a solução com PHMB. Seriam ótimas opções aí para limpeza de feridas. E PHMB é essencial. É o padrão ouro. É o nosso xodózinho. Até quem não conhece, acho que tu já sabe, né? Até você, se alguém disser assim, o que é que eu posso usar para limpar a ferida, tu já vai dizer PHMB. Não, água para beber, PHMB, tomar banho, PHMB. Mas é porque realmente ele tem ótimas respostas, assim, ele consegue entregar um resultado muito bom. É por isso que a gente sempre dá preferência, assim, claro, com cautela, obviamente, mas muitas vezes a gente gosta, assim, de usar o PHMB por conta da resposta que ele tem, sabe? Que é muito boa mesmo. A outra pergunta foi feita por Rivinha, que o arroba dela é @rave3. NA e vários underlines, então, deve ser Ravena, né, o nome dela. Ela perguntou: por geralmente faltar recursos, temos que ser criativos.
alguma dica para tratar feridas sem recursos? Ou tipo assim, você trabalha num postinho de saúde, que a gente sabe que muitas vezes alguns postinhos não tem tanto recurso, né? Ou então você trabalha, sei lá, na África, ou você que tem também, né? Sim, Enfermeiro, tem muito enfermeiro voluntário em algumas situações sim. mais carentes. Então, como você ser criativo? Tem como, assim, com um mínimo de recurso, você conseguir um resultado, ou o mesmo resultado, ou um resultado semelhante? Tem. Assim, o que muda. Com o PHMB, claro, né? Só que assim, o PHMB também já tá ali, sabe? Ah, Também não é entendi. tão acessível, né? Assim, Ah, ele não é uma entendi. coisa impossível de comprar, mas também não é algo tão que você vai encontrar em posto de Ah, entendi. saúde, Ah, que sabe? pena. Não, geralmente posto de saúde, o que é que você encontra? O soro fisiológico, né? A gase, e olhe lá quando tem, né? Tem realidade. Senão ela ela diz assim, bota a mão, aí bota a mão Aí, pra tapar. aí é um horror, né? Mas assim, a gente tem várias tecnologias, vários tipos de coberturas que são, de certa forma, acessíveis, né? Eu costumo dizer que quando a gente está atendendo um paciente, a gente avalia ele como um todo. E quando eu digo como um todo, é avaliar até a sua condição socioeconômica. Aí os alunos dizem, Maria, tem que olhar até quanto dinheiro o homem tem. Tem, de certa forma, sim. Porque eu saber o valor, né? Saber até quanto essa pessoa pode gastar, eu posso indicar um tratamento diferenciado. Porque imagina, eu tenho, por exemplo, lá na clínica, a gente tem máquinas de ozonioterapia, que a gente utiliza ozônio, que é tipo assim, tecnologia de ponta. A gente tem laser terapia, tecnologia com laser. Então, obviamente, isso não é todas as pessoas que vão ter esse recurso, né? De acordo com o nível econômico, eu posso indicar diferentes coberturas, diferentes tecnologias. Então, eu saber em qual nível o meu paciente está, aí eu posso fazer esse traquejo, né? Existem algumas coberturas que são curativos especiais, né? Que, assim, a gente tem que entender que existe o curativo simples, que seria basicamente soro e gase, é uma coisa simples. Existem aqueles especiais, ou seja, tem uma tecnologia, teve todo um estudo, teve uma indústria que realmente pensou naquela tecnologia para um momento específico da lesão, porque você não vai usar ali sempre, tem um momento específico. E aí, dentro desse mundo de coberturas especiais, existem aqueles que são mais acessíveis, né? Que o profissional, ele pode buscar, né? Nessas lojas, né? Que vende material hospitalar, que vende alguns produtos, ele pode buscar essas coberturas. E, de último caso, mesmo assim, eu não tenho como comprar, ou então o paciente não tem como, eu só... A realidade, você falou, né? De postinhos de saúde. Eu não tenho nada, eu só tenho gás e soro. Pronto, então a gente vai fazer gás e soro. Eu costumo dizer que é igual comer, né? Se eu tiver como comer arroz, feijão, salada, batata, tudo, eu vou comer tudo que eu puder. Mas infelizmente eu só tenho acesso, eu só posso comer arroz e feijão. Eu vou deixar de comer Não, eu vou comer arroz e feijão. Então é a mesma coisa. Se eu só tenho soro e gás, eu vou utilizar soro e gás. Mas aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter meu senso crítico de aprender a avaliar a ferida e entender que provavelmente esse curativo vai precisar de trocas mais frequentes, né? Um Porque dependendo da acompanhamento mais tecnologia, próximo, né? dependendo do tipo de curativos, eu consigo fazer um curativo que fica 3, 4 dias sem necessidade de troca. Entendeu? Justamente porque tem uma tecnologia, tem alguma coisa que está sendo utilizada naquela lesão. Agora, se eu coloco só soro e gase, ali vai encharcar muito rápido. Ali vai haver uma necessidade de troca mais frequente, entendeu? Então, assim, eu posso cicatrizar uma lesão assim? Pode, entendeu? Mas, provavelmente, vai demorar mais. Provavelmente vai depender mais esforço, assim, no sentido de ter que estar vendo o paciente com mais frequência. Mas se for a opção, seria essa. Uma Entendi. limpeza bem feita, com soro, com gases, esparadrapo, porque assim, a gente Ou que é seja, enfermeiro. é o que tem bem feito. Exato, o básico funciona. É É o isso, básico bem resumindo, o feito. básico funciona, sabe? O básico bem feito dá certo. Só que, claro, quanto mais tecnologia e principalmente o profissional saber o que está fazendo, porque não adianta de nada eu pegar aqui o melhor curativo do mundo, top, e entregar para uma pessoa que não sabe utilizar, ela vai simplesmente desperdiçar o material, ela não vai saber utilizar. Então, é muito mesmo da avaliação do profissional. O profissional ele precisa se capacitar para saber avaliar, saber como conduzir e fazer o básico bem feito, né? Uma limpeza bem feita, de uma forma ali que evite a contaminação daquele local, com solução estéreo, gases estéreis, se possível, luva estéreo. Então, ele consegue ter um resultado ali também. Entendi. A outra pergunta é da Lohane, o arroba dela, eu acho incrível esse arroba. É arroba Lohane Viana, porque tem Viana com Gritando. 3 As. Viana com 3 As.
ela perguntou, ela quer saber sobre os tipos de coberturas. Então, tipo, teria como a gente... Beleza, eu entendi que tem todo tipo de tecnologia, todo tipo de cobertura, mas teria como a gente, tipo, agrupar? Tipo, cobertura... essas coberturas aqui são caras, essas aqui são são médias, essas são baratas. Essas coberturas que servem para isso, que servem para aquilo, como... Pronto, assim, como eu falei, existe um mundo, né? Todo dia sai... por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje mesmo lá na clínica foi uma representante em oferecer algumas coberturas, algumas tecnologias novas que a gente fica besta. A gente trabalha com feridas, a gente fica besta o quanto que o mercado lança novas tecnologias. Que é assim, é muito rápido, sabe? É igual o celular, que todo dia sai um celular novo. Pronto, é a mesma coisa de curativo. Todo dia sai um curativo novo, uma tecnologia diferente. E aí a gente precisa estar se atualizando, né? Buscar, claro, o melhor. Então, existem muitas coberturas, né? Seria difícil, assim, de eu conseguir elencar todas, não teria como classificar tão rápido. Mas o que é que eu posso dar, assim, como um conselho? Que o aluno conheça, entenda as fases da ferida. As fases e os principais aspectos. Porque a ferida, ela muda de fase. Muitas vezes também, uma realidade que, às vezes, os pacientes nos procuram é para dizer assim, poxa, eu tô com uma ferida aqui, o que é que eu posso utilizar? Né? O que é que eu vou utilizar aqui? E assim, não tem como eu fazer isso, sabe? Não tem como eu dizer o que é que o paciente vai utilizar, porque a ferida, ela vai mudar de fase. Então, eu preciso sempre estar vendo esse paciente. Um acompanhamento. É um acompanhamento. Eu preciso olhar, eu preciso avaliar, entendeu? Avaliar como é que tá a borda, em que fase essa ferida se encontra, se o tamanho tá aumentando, se tá diminuindo, como é que tá a questão do exudato, a coloração, o aspecto, se tá inflamado, se não tá, se tá com sinais indicativos de infecção. Então, sim, existe muita coisa a ser avaliada naquele momento. E de acordo com que a ferida muda, eu preciso mudar meu curativo, entendeu? Porque justamente cada curativo, as tecnologias de hoje, elas não são feitas pra, tipo assim, ferida X usa curativo tal. Era um sonho se fosse assim, mas não é. É de acordo com o que você avalia, sabe? Então, a pessoa, o profissional que vai começar, ou já trabalha com a área de feridas, ele primeiro precisa entender a ferida. Eu costumo dizer que é assim, é uma conversa mesmo. Eu olho para aquela ferida e digo, ferida, o que é que tu quer de mim? É assim, eu digo, o que é que tu quer, o que é que tu tá querendo me dizer? E aí, de acordo com o que eu olho pra ferida, eu consigo saber o que é que ela quer, entendeu? Se ela tá querendo uma terapia ali com um antimicrobiano, se ela quer ali uma absorção de exudato, se ela quer controle de bordas, se ela quer aumentar a umidade porque tá muito ressecada, enfim. Então, precisa desenvolver essa habilidade de técnica mesmo, de avaliação. Mas aí, né, não deixando de responder a pergunta, óbvio, existem as coberturas para cada fase, né, dependendo das situações. Existe, por exemplo, alguns correlatos que ajudam a amolecer a ferida, ajudar a desbridar, por exemplo, a hepapaína, o hidrogel. Já tem aquelas feridas que liberam muito exudato, que o exudato seria, sabe aquele líquido que a ferida solta? A gente chama de exudato. E tem feridas que liberam muito aquele líquido. E aí eu preciso de algo que sugue, né? Então, tem curativos que fazem isso, né? Por exemplo, a espuma de poliuretano, a hidrofibra, o alginato, entendeu? Então, tem esses curativos. Tem curativos para a fase já de granulação. A ferida não está mais inflamada, então eu preciso apenas garantir a umidade, eu preciso estimular a neogeogênese. Então, tá vendo o quanto que é complexo? Existem muitos pontos a ser considerados, entendeu? Então, primeiro de tudo, é o profissional entender mesmo, avaliar feridas. E aí, o segundo passo seria procurar cobertura que se encaixe exatamente naquele momento. Que é uma coisa que eu sempre digo aos pacientes também, sabe? Eu digo, olha, eu tô avaliando a ferida do senhor hoje. Hoje, a ferida, eu vou precisar usar isso aqui. Porque ela precisa disso hoje. Se amanhã o senhor voltar e eu ver que tá diferente, eu já mudo já para outra coisa, se for necessário. Entendeu? Então, não existe aquela receita de bolo. Tipo, X é isso e Não, não existe. É sempre avaliação contínua e ter esse olhar crítico, sabe, e clínico para perceber quando é necessário mudar a terapia. Ou seja, é importante que o paciente ele tenha um acompanhamento constante e técnico, né? Porque o profissional da enfermagem ele precisa conhecer todos os tipos de coberturas e para que servem. E aí ele vai avaliar e tentar escolher o que mais se adequa àquele contexto agora. Exatamente. E entender também a causa, né? Porque muitas vezes eu observo muito isso. As pessoas elas se preocupam muito em saber a cobertura, né? O que é que eu utilizo? Para que serve o hidrogel? Para que serve a papaina? Blá, blá, blá. É importante saber disso, com certeza.
Mas eu preciso entender a causa dessa ferida. O que causou essa lesão? Porque, digamos, o paciente está com o pé diabético, então, se gerou uma ferida por causa da diabetes, é porque a glicemia dele está alta. Primeira coisa, eu tenho que ter ali um controle de glicemia, eu tenho que ter uma avaliação com o médico também, muitas vezes encaminhar para um endócrino, ver como é que tá essas taxas, entendeu? Se for necessário, é um pé diabético, será que está infectado? Será que vai resolver só com curativos ou precisa de fato amputar? Né? Então, a gente tem que ter esse olhar mesmo, mais amplo, sabe? Não enxergar só a ferida, mas todo o contexto. E muitas vezes se torna necessário dividir responsabilidades também com a equipe médica, né? Porque às vezes há uma necessidade, sim, de amputação, às vezes há uma necessidade. Então, quando a gente divide essa responsabilidade, a gente consegue chegar no 9 da questão e saber o tratamento melhor para o paciente. Entendi. Então, a gente vai passar agora para uma outra sessão, tá? Do nosso podcast. E a gente vai... Que é a sessão que eu sei que o professor adora. Que são Eita, acho que eu já era o que eu estava imaginando. Mitos e verdades sobre feridas e curativos. Amo desmentir. Que é isso, Então, isso aqui... Eu vou dizer para o professor um mito ou uma verdade. E o professor vai explicar se é mito, se é verdade e por quê. Tá bom. Então, vamos lá. O primeiro mito. Ele já disse, ele deu o spoiler, né? Primeiro mito. Primeira afirmação. Então vou escolher outra. Primeira afirmação. Não, vá lá. Só que aí eu vou fingir que ninguém, não sei. Esquece, ninguém soube, ninguém fica sabendo de nada, tá bom? Vamos lá. Isso. Primeira afirmação. Primeira afirmação. Pronto. A ferida, ela precisa ficar aberta para poder respirar. Isso é verdade, professor? Mito. Olha, você acertou. É um mito mesmo, tá? Mito, né? A ferida, ela não tem que estar aberta. Pelo contrário. Imagina aqui, lembra do meu relógio? Imagina que não fosse um relógio, fosse uma ferida, né? Olha, vou até fazer bem didático, tá? Bem didático. Eu não tenho ferida, né? Não tenho. Eita, como é que tá aqui? Minha pele tá tudo aqui. Minha pele tá protegendo tudo, né? A gente tem a pele, que é nosso maior órgão, né? Ela desempenha várias funções e uma das principais é o quê? Proteção. Né? Então, minha pele, ela tá protegendo todo o meu corpo, né? E ela tá protegendo aqui. Eita, de repente eu me machuquei e formou... E formou aqui uma ferida. Pronto, agora você surgiu essa ferida aqui. Você tá vendo um tecido exposto. Antes, que não deveria estar exposto. Isso, antes estava exposto isso aqui? Não. Não. Então, imagina, minha pele estava protegendo, né? Então, se eu rompi essa pele e tá aqui uma coisa exposta, faz sentido eu deixar isso exposto? Não. Aí o ar que a gente fala aqui, de repente tu tossiu, eu espirrei, bababá, o ar está extremamente cheio de bactérias. Acho que é interessante a minha pele, meu tecido aqui, está entrando em contato com esses micro-organismos que estão no ar, que estão nas superfícies? Com certeza não. Né? Então, assim, a pele, ela tem essa função de proteção, né? Para que evite um trauma, para que evite contaminação, né? De micro-organismos. Então, se eu tenho uma lesão, provavelmente eu tenho que cobrir essa lesão, justamente para simular ali uma nova pele. Até porque é isso que eu quero fazer um curativo para chegar numa nova pele, que seria a cicatrização, né? Então, esse negócio de, eu vou deixar a ferida respirar, não faça isso, né? Cobre adequadamente com o curativo e vai seguindo até a ferida conseguir até a ferida conseguir epitelizar. Ou eu acho que o segredo é esse, né? O objetivo do curativo é você colocar uma medicação, colocar algo que vai curar, né? Vai ajudar a fazer a cura. E aí você coloca a cobertura para poder servir de uma pele artificial enquanto a pele orgânica se reconstrói. Exato, entendeu? Então, por isso que eu tenho que ter esse olhar, esse senso crítico de entender isso, que eu preciso, da mesma forma que... Porque, vamos lá, toda pele... Lembra quando perguntou sobre os recursos? Eu não tenho nada, eu trabalho no PSF, só tem soro e gás. Então, eu vou usar soro e gás. Porque meu corpo, ele quer se reconstituir. É natural do meu corpo, entendeu? Se você fizer um corte na minha mão, mesmo que eu não faça nada, vai chegar um momento que ela vai cicatrizar, entendeu? Porque o corpo, ele tende a isso, né? Ele tende à homeostase, que seria o equilíbrio interno, entendeu? Todo o corpo, ele quer se reconstituir, ele quer cicatrizar. O porém é o quê? Existem as barreiras da cicatrização. Algumas situações dificultam essa cicatrização, faz com que seja uma barreira. E quais são? São várias, né? Que, inclusive, já ministrei até curso para a plataforma que eu falo muito sobre essas barreiras, né? Que o aluno pode acessar, pode ficar por dentro. Mas, por exemplo, excesso de exudato, infecção,
contaminação, né, de micro-organismos seria uma das principais. Então, muitas vezes, né, ter excesso de micro-organismo ali vai impactar que a ferida cicatrize. Uhum. Então, por isso que eu preciso sempre trabalhar com essa questão da limpeza, coberturas estéreis, manter meio úmido ideal, para que assim eu estimule o próprio organismo a cicatrizar. Porque, de fato, quem cicatriza é o corpo. É o próprio A corpo. gente, o profissional, ele tá ali, né, ajudando, Facilita. facilitando, tirando aquelas barreiras, tá entendendo? Porque, Uhum. vamos supor, se você não é diabético, né? Não. Pronto, então se você sofreu um corte, por exemplo, for cortar uma carne, alguma coisa, cortar o dedo, se você fizer um curativo, vai ser mais rápido para o seu corpo, né? Porque você vai ajudar ali que a pele mesmo se reconstitua. Se você não fizer, você vai ficar com aquela ferida, vai doer mais e tal. Mas um com o momento ou tempo, em outro- algum momento, vai cicatrizar. Entendeu? A função do curativo é reduzir esse tempo, entendeu? Uhum. Reduzir esse tempo e não complicar. Porque às vezes uma besteira gira complicação, né? Então a função do curativo seria facilitar esse processo. Mas o próprio organismo, ele quer cicatrizar. Aí existem algumas barreiras, por exemplo, a diabetes mellitus. A diabetes, aí sim, é uma condição que já tem um retardo na cicatrização. Já natural, então ele aí E precisa... já tem uma dificuldade, entendeu? Então a gente tem que ter um olhar maior em pacientes diabéticos para poder cicatrizar. E eu digo sim, como prova viva de que é possível cicatrizar também feridas em diabéticos, entendeu? Sabendo conduzir, a gente consegue muito bem. Então, ó, fica aí a dica, tá? Para você que é tanto da área da enfermagem ou não, como é o meu caso. Eu contei para a professora da outra vez, no outro encontro, né? Eu tava andando de bike e aí uma pessoa estava numa moto, me viu andando de bike e disse, eu acho que eu consigo acertar. E aí, ó, Pá. me derrubou. E aí eu me relei, né? No joelho, no braço também. E quando eu fui comprar um curativo para colocar, o que o rapaz da farmácia falou é que não pode cobrir a ferida não, porque se cobrir ela não cura. Ela demora mais para curar. Aí a enfermeira ouvindo isso. Exato. E tipo, uma coisa que eu até contei pro professor no outro encontro é que o que aconteceu foi que, por exemplo, no meu joelho, eu não coloquei nenhum curativo, né? Só que aí minha calça, que tava geralmente suja, não que eu tava usando calça suja, mas naturalmente, né? Em comparação Sim. com o curativo, que não tá, a minha calça não estava esterilizada. Exato. Aí ele aprendeu. Então, nisso, o meu joelho, a calça vivia magoando a ferida, então... Aí demorou horrível. mais, você passou por um processo de dor, né? Porque assim, ó, essa dor é natural, tá? É a primeira fase da ferida, é dor, é processo inflamatório. Qualquer lesão, ela passa por fases, sabe? Ela vai ter a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. A primeira delas é a fase de inflamação, que vai gerar dor, vai gerar vermelhidão, inchaço, aqueles sinais de inflamação. Então, se eu sei que a ferida tá inflamada, se eu pensar, poxa, Abraão, ele tá com lesão, feriu hoje e tá doendo. Então, eu vou trabalhar com uma cobertura que vai melhorar essa dor, entendeu? E aí, melhorando o processo de inflamação, já cicatrizava bem mais rápido, entendeu? E aí, alastra um pouco mais por conta disso. Segunda afirmação. Coceira na área lesionada pode indicar que a ferida está cicatrizando. Então, eu tô cobrindo aqui para o senhor não ver se é mito ou se é verdade. Pronto. Ah, então quer dizer que tu já sabe, ele tem a pesca ali, viu? Tô só me ligando. Claro. Bom, não necessariamente, né? Essa coceira, no caso, a gente teria que investigar também o que é essa coceira, né? Porque, assim, às vezes, o processo de epitelização, como é que ele acontece? Digamos que eu tenho uma ferida desse tamanho, ela cicatriza da borda ao centro. Então, a ferida, ela vai se fechando, fechando até fechar, né? E de baixo para cima. Então, a pele, ela vai voltando para cicatrizar. Então, nesse processo de contração, muitas vezes, o paciente, às vezes, ele sente que a ferida tá coçando um pouquinho ali, aquela coceira básica. Não é aquele prurido intenso dele querer coçar para rasgar. Porque se ele tiver essa vontade muito grande, estiver coçando, a ponto dele querer tirar o curativo para coçar, aí é estranho. Entendeu? Mas se for só aquela coceirinha básica, aquela coisinha assim, muitas vezes é o próprio organismo mesmo que tá com aquela pele se reconstituindo e às vezes faz essa coceira. Só que eu não gosto, assim, de colocar como via de regra, sabe? Tipo assim, se tá coçando é porque tá dando certo. Não necessariamente, sabe? Porque, por exemplo, a maioria dos meus pacientes, quando eu cicatrizo a ferida dele, muitas vezes ele não sente nada, nem percebe. A única coisa que meu paciente sente quando faz tratamento comigo é dor no começo. Justamente porque a ferida está inflamada. Está nessa fase de inflamação, dói, entendeu? Então eu vou com toda cautela. Mas depois, com o passar do tempo, o paciente não sente mais nada, entendeu? Porque a ferida já debelei aquele processo inflamatório e aí ele não sente, não.
Terceira afirmação. Aplicar açúcar ou pó de café pode ajudar a cicatrizar mais rápido a ferida. Então, tipo, temperar a ferida. É, Pode temperar? não pode temperar a ferida, tá? É a mesma coisa que eu costumo dizer. Eu digo, olha, você não vai comer arroz e feijão e colocar um hidrogel dentro, né? Ou colocar a papaina para comer. Você não vai colocar um curativo Assim, para comer. esperamos que não, tá? Espero que Esperamos não. que não. Espero que você não faça isso, né? Da mesma forma com a ferida, você não vai pegar nada de alimento, nada de cozinha para colocar na ferida. E isso é muito, assim, cultural, sabe? A gente sabe que tem algumas plantas, tem algumas coisas que elas têm substâncias medicamentosas, que elas têm ali os fitoterápicos, que eles estimulam também o processo de cicatrização. E tem vários estudos também sobre isso. Só que, como eu falei, as feridas, elas precisam de ambiente estéril, né? Então, colocar corpos estranhos ali, né? Colocar açúcar, café, plantas, de tudo no mundo o pessoal chega, né? Pra dizer. E ali, às vezes, o que é que eu tô fazendo? Eu tô levando mais contaminação para aquela lesão. Então, não vai ajudar. Por que que as pessoas, elas têm isso, né? De achar, porque o açúcar, quando você coloca, muitas vezes ele forma uma crosta, né? Então, a ferida, ela parece que tá fechada, porque ela fechou assim uma crosta. Aí, quem vê de fora, pensa, eita, a lesão fechou. Deu certo, cicatrizou. Não, não é que cicatrizou, é porque formou uma crosta, entendeu? E outra coisa, é aquilo que eu falei antes, que toda ferida quer cicatrizar. Então, se você tivesse colocado açúcar no seu joelho, podia ser que tivesse cicatrizado do mesmo jeito, embora fosse extremamente desnecessário. Mas foi uma coincidência do universo. Exato, exato. Aí, às vezes, o pessoal chega pra mim fazer isso, né? Ah, mas eu tive uma ferida, tipo, em 2014 eu botei isso, botei babosa, botei não sei o que, deu certo. E aí a pessoa acha que é regra de, né? Regra geral e todo mundo pode fazer isso, tá tudo certo. Não é assim, né? Não é assim. Cada pessoa é única, cada ferida é única. Como eu falei, né? Se o paciente fizer 10 curativos comigo, das 10 vezes eu vou avaliar como é que tá, entendeu? Eu não vou jamais dizer assim, o curativo dele é X, pode botar aí todos os dias. Não é assim. Precisa de uma avaliação contínua. Entendeu? Então, evitar esses materiais, né? Evitar alimentos, evitar esses produtos. O que é o ideal? O ideal mesmo é buscar um profissional qualificado, um especialista na área, né? Aí sim, ele vai saber prescrever o ideal, porque olhe lá, ainda digo um especialista, porque infelizmente, né, assim, buscar só o enfermeiro, às vezes o enfermeiro assistencial, às vezes ele também não tem esse conhecimento, né? E, como eu falei, a gente não aprende na graduação. Então, é procurar mesmo um profissional especialista. Muitas vezes, um enfermeiro especialista, aí sim, ele consegue garantir essa entrega melhor. É um desafio pra gente, sabe? Olha, você deu o exemplo do cara da farmácia. Uhum. Porque, tipo assim, todo mundo entende de feridas, só que ninguém entende. É isso, sabe? Tipo assim, todo mundo entende, todo mundo aconselha, diz, não, deixa descoberto, deixa sem curativo. Tem uma fórmula da minha avó, que ela... Isso. Um chá que bota você toma. babosa, bota isso, bota óleo de peroba, bota não sei o quê, pega sal, bota açúcar, Óleo de peroba, gente, faz só na um cara. caldo assim, não sei Óleo o quê. de peroba só na cara. Todo mundo sabe, assim, falando, né, claro, ironicamente. Todo mundo sabe como conduzir uma ferida, mas ninguém sabe como conduzir, né? Então é muito desafiador isso, sabe? Porque as pessoas, elas escutam de alguém, aí eu digo, sim, esse farmacêutico, ou essa pessoa que estava na farmácia, tiver essa informação, ele é especialista na área, né? Ele é um enfermeiro, porque o profissional mais indicado para a questão da prescrição do curativos é o enfermeiro. Porque quem é que faz curativo todo dia? É a enfermagem, né? Seja os técnicos ou os enfermeiros. E dentro da equipe, quem tem respaldo para fazer avaliação, consulta de enfermagem, prescrição de enfermagem, é o enfermeiro, né? Então, se eu quero uma resposta melhor, saber o que indicar, o ideal seria procurar um enfermeiro especializado na área. Mas, por exemplo, no caso, que foi o meu caso, aí eu tive um ferimento superficial, né? Ralou só lá na derme e tal, na epiderme, no caso, né? Da derme é mais embaixo. Mas eu sou estabanado, acabei tropeçando em casa. Um tipo de ferida, assim, superficial, simplesinha de se resolver. O que é que eu faria? Porque o que o cara me passou foi... Ele me passou... Eu acredito que deve ter sido... Era um negócio líquido lá, que eu acho que ele só lavava a ferida e um anti-inflamatório. Era tipo um mertiolate. Não, tipo não foi nem isso. Parecia água. Mas era acho que era tipo soro isso. fisiológico. Acho que o cara deve Eu acho que era passar. uma solução antisséptica. É isso. Que Né? era só pra limpar. Isso, para limpeza, que é importante, entendeu? É Sim. importante essa limpeza. Sabe? O antisséptico ele é importante justamente para evitar ali carga microbiana no local. Só que você poderia ter colocado, por exemplo,
Olha aí o exemplo. Gás simples em cima já teria evitado. Gás estéreo em cima, entendeu? Já teria evitado. Só uma Porque você gazezinha. botou lá a solução antisséptica, aí deixou descoberto. Olha, a ferida exposta. Aí tá lá, vindo várias bactérias constantemente. E ali vai contaminar novamente, vai gerar inflamação, porque tem micro-organismos ali, vai doer, entendeu? Só que assim, vamos lá. Quando eu digo assim, tô dando um exemplo. Aí eu reforço que não existe receita de bolo, entendeu? Então não é porque uma ferida é superficial, vou botar só gás e já deu certo. Não, eu preciso realmente avaliar, saber até que ponto essa ferida é superficial, até o que é que ela tá afetando, sabe? Então sempre mesmo assim, se a pessoa perguntar o que é que eu indico de curativo, eu digo avaliação. Eu não indico nada. Avaliação, Eu não indico primeira nada. avaliação Vá lá mesmo geral. vá lá na clínica que a gente avalia. Mas de modo geral seria isso mesmo, uma limpeza, assim, uma limpeza bem feita. E se a ferida não tá sangrando, não tá com exudato, não tem muita coisa, realmente é ali muito superficial, uma gazezinha mesmo de proteção. E cobre e dá certo, Pronto, entendeu? então, Às vezes até um band-aid já então dá já sabe, certo. café tem outros usos muito melhores pro café É. e pro açúcar. Junto os dois, você já toma um cafezinho, tá? É, Mas, a enfermagem já agradece. e agora, outra pergunta aqui, já aproveitando essa questão do gás, né? Outra afirmação. Curativos de gases devem ser trocados frequentemente. Então, uma coisa que eu faço karatê, eu luto karatê, né? Então, nesse tempo eu não parei de treinar. Então, o que é que eu fazia? Como o kimono é branco, eu não queria sujar o kimono de sangue, né? Então, eu sempre colocava uma gazinha. Eu limpava e colocava gás. Só que, muito provavelmente, eu estava me condenando, né? Porque eu usava a mesma gase. A mesma gase. É uma porqueira, mas eu Aí fazia. surpresas, assim, do nada, né? Então, tipo, eu imagino que a gás, ela tem que ser trocada, né? Que o que eu fazia era uma Com toda porqueira, certeza, né? com toda certeza. Você não vai mais fazer isso, viu? Depois desse podcast, pelo amor de Deus, é o que eu falei. Quase perdi a perna. A ferida, ela precisa de um meio estéril. Quanto mais eu evitar bactérias ali, melhor. Então, se você pegou uma gase, né, e tá... Olha, se tivesse limpa a gase, tipo assim, tava aqui na mesa, aí eu abri e botei na mesa, eu já não indicaria você colocar na sua ferida. Imagina uma gase que já tá melada de sangue, que já passou dias, de suor, né? E então, assim, não faz isso, né? Eu acho que é melhor cortar essa parte. Né? Não faz isso, né? Sempre coberturas estéreis, troca o material. Aí tu falou isso, eu lembrei. Porque, assim, realmente, a gente sempre eu converso muito com minha equipe lá na clínica sobre isso. Porque, às vezes, o que é óbvio pra gente, não é óbvio pra todo mundo. Uhum. E uma vez eu fui fazer uma visita domiciliar de um paciente com uma ferida, e eu perguntei, como é que você tá conduzindo essa ferida? Eu disse, olha, eu lavo, me disseram pra lavar com soro, aí eu lavo com soro, boto o gás e passo uma atadura em cima. Eu digo, bacana. Aí eu disse, cadê esse soro? Aí eu disse, deixa eu ver o que tu fazendo. Aí ele pegou o soro e fez assim, ó. Tipo, ele botou uma quantidade tão mínima de água, assim, de soro, perdão. Uma quantidade tão mínima que, tipo, não fazia diferença. Uhum. Eu disse, não, você tem que fazer uma limpeza, realmente. É limpar, assim, Lavar com soro. Entendeu? Assim, pode usar o soro mesmo, assim, com uma boa quantidade. Se fosse açúcar, ele tava botando muito. Pois é, aí eu disse, você tem que lavar, não é molhar um pouquinho, é lavar, entendeu? É higienizar essa lesão. Aí eu disse, e ainda mais só com soro. Aí eu disse, tu já usou, desde quando tu começou com essa ferida, tu já usou quantos tubos de soro? Ele disse, nem sabe que é o primeiro. Aí eu disse, e tem quanto tempo? Tubo? Tem 6 meses. Aí ele, disse, tubo, eu tô usando Aí ele tampa. disse, não, tem 6 meses que esse soro tá aberto e eu tô usando o mesmo soro há 6 meses. Eu digo, gente... Por isso que é 6 meses. Se for pra usar, pra fazer uma limpeza de uma ferida, eu uso tubos, sabe? Assim, 5, 6 tubos, dependendo da ferida, tubos. Assim, num curativo, imagina. Aí eu fui explicar, eu digo, não, vamos fazer o seguinte. Venha pra cá, deixa eu assumir essa sua ferida, você não se preocupa mais, pode deixar que eu faça esse curativo e você cicatriza. Pronto. Aí eu resolvi, entendeu? Porque eu assumi, né? A ferida estava infectada, contaminada, né? Imagine, né? E aí, utilizando a cobertura ideal, a higiene adequada, em pouco tempo eu resolvi o problema dele. Você que tá me julgando, tá? Você que tá me julgando, tem casos piores. Tem. E eu não condeno, né? Assim, as pessoas não. Porque o público leigo, a gente critica mais os profissionais. Mas o público leigo não, porque ninguém é obrigado a saber, né? Ninguém é obrigado, então por isso que eu digo. É igual, por exemplo, se eu for, sei lá, querer financiar uma casa. Eu não entendo nada de financiamento, então eu vou procurar alguém que saiba me orientar. Corretor, um arquiteto. Isso, vou procurar alguém que saiba. Da mesma forma, né? Se eu não sei nada de feridas, procura alguém que sabe.
né? Só que aí o pessoal não faz isso, assim, a maioria faz o quê? Não, eu não sei, aí eu vou procurar uma pessoa que também não sabe, aí a primeira coisa que escuta, deixa aberto, não precisa, pronto, É. né? De quem é que tá vindo essa informação, né? Então, a gente precisa ponderar muito esse tipo de coisa. Então, eu sei que o professor vai dizer que depende de cada caso, mas um caso como esse de uma ferida superficial, com que frequência mais ou menos você deve trocar a gaze? Trocar mesmo a gaze. Pronto, é porque assim, vamos lá. Depende muito, sabe? É muito complicado falar disso, porque eu preciso de uma avaliação. Mas é uma ferida superficial. Aí, pronto, aí eu tenho que avaliar como é que tá esse tecido, né? Tá sangrando, né? Se tiver sangrando, que nem seu caso, se for um sangramento muito intenso, 2 vezes no dia, né? Se não for, uma vez dá certo. Vai depender da quantidade de exudato, sabe? A quantidade de sangramento, como é que tá. Porque a partir do momento que eu vejo... Porque, assim, na verdade, existem coberturas hoje muito melhor para se tratar feridas Do que gaze. do que só a gaze simples, né? Uhum. Existe gases não aderentes, né? Que fazem uma boa resposta em feridas superficiais. Existe, dependendo se a ferida está inflamada, precisa entrar com algo antimicrobiano, entendeu? Então, assim, depende muito da situação. Mas aí, no caso da pergunta que ela falou sobre curativo só com gaze, que foi o mesmo exemplo do rapaz que eu fui avaliar na casa dele. Ele usava só gaze e atadura. Uhum. E ali tinha que ter uma troca diária, porque ele colocava, né? Imagina, a ferida era na perna, abaixo do joelho, ele colocava as gases, um tufinho, assim, pegava uma quantidadezinha, colocava. Quando era daqui a algumas horas, você olhava, você já via que já saturou, você via aquele curativo melado, sabe? Então, toda vez que tá melado, você já tem que trocar. O ideal é que troque antes de melar muito, entendeu? Mais uma afirmação aqui. Feridas com secreção purulenta estão infectadas. Isso é... Sim, a gente poderia afirmar que sim, né? Seria... Claro que todo mundo pode acontecer, né? Mas a secreção purulenta, ela nada mais é do que bactérias, digamos assim, bactérias liquefeitas, né? Pegou várias bactérias ali, as bactérias começaram a comer a carne, começou a comer o tecido, e aí fica naquela sopa de pus, olha que delícia. Aí, pra quem quiser assistir, quiser jantar uma sopa, indica aí uma sopa de pus, né? Aquela maionese bem temperada, assim, bem... O pessoal vai comer um hambúrguer e bota Ivo, bastante você que vai editar, coloca essa imagem pro pessoal que assistir. Eu quando eu tô dando aula no presencial, né? Aí eu digo muito aos alunos, eu digo, olha, gente, vai fazer um curativo do paciente, aí você vê o pus e sangue, é só você lembrar de maionese com ketchup. Nossa, dá tudo, chega a dar fome. Chega a dar fome. Nossa, que maravilha. Aí eu digo, e o contrário também acontece. Vai comer um hambúrguer, vai comer algo com ketchup e maionese, já lembra da ferida. Pronto, lembra da ferida lá, que sangra, Acho que tem melhor pus. não, né, Ivo? Enfim, mas a secreção purulenta, ela é sim indicativo de infecção, com certeza. Porque o que causa o pus é justamente a infecção, entendeu? Então, se tá purulento, muito provavelmente tá infectado. Porque é a bactéria que vai comer na carnezinha e ali aquele excesso de células destruídas, aquele excesso de bactérias ali vai formando o pus, entendeu? Então, a gente precisa entrar com algo antibiótico ali para tratar isso aí. Essa galera da saúde é meio... meio estranho, meio maluca. Nada contra, tá, pessoal? Mas a gente que não, e tu acredita que... A gente que é de outra área... Eu tipo assim, às vezes eu tô em casa, aí eu vou estudar, aí eu abro lá, né? Vários slides, várias coisas sobre feridas. E eu aqui vendo ferida e comendo, jantando. A minha mãe às vezes diz, nossa, não sei como é que tu tem coragem de fazer isso. Eu digo, cara, eu só não como, assim, na hora do curativo, porque também, né, que aí não dá, né? Dizer, como assim? E eu também, porque imagina, eu tô comendo uma coisa aqui, aquelas bactérias estão vindo na minha direção, aí não dá. Mas se não for, se não tiver, assim, presencial, eu posso muito bem comer aqui, assistindo vídeo de ferida, não tem problema nenhum. Pode mandar aqui, não dá tudo certo. Bom... É por isso que eu estudo arquitetura e não enfermagem. Então, a última afirmação aqui, para o professor falar um pouco. Feridas devem ser mantidas secas o tempo inteiro. Isso é verdade ou é mentira? Falso, tá? É um mito, né? As feridas, elas precisam de umidade, tá? E o que é essa umidade? Porque a umidade vai formar... Lembra que eu falei que a ferida, ela cicatriza da borda pro centro, né? Então, ela sofre um processo de contração. Ela se contrai para fechar. E para ela para contrair, ela precisa de um meio úmido, né? Que vai estimular proteínas, que vai estimular ali formação de novos vasos, novos tecidos. Então, preciso de umidade.
Agora, quando eu falo umidade, é uma umidade controlada. Não é aquele excesso de umidade que eu coloquei a gás aqui, já encharcou tudo. Não, se tá muita umidade, que no caso a gente diz que é uma lesão muito exudativa, tá liberando muito exudato, aí eu preciso colocar algo que puxe Sugue esse esse exudato, exudato. entendeu? Então, uma espuma de poliuretano, hidrofibra, seria aí algumas opções, entendeu? Ah, eu coloquei um curativo hoje, mas eu vi que eu coloquei de manhã, mas à noite já tá todo encharcado. Já tem que trocar. Ah, não, mas o cara disse que podia ficar 2 dias. Tá encharcado, troca, entendeu? Troca logo. Não tem pra que ficar um curativo ali encharcado. Não tá tendo mais efeito. O cara disse Tem que que não era trocar. nele, né? Pois é, então tem que trocar, né? Então, por isso que é importante a avaliação, né? Agora, vamos lá, o contrário também acontece. Eu tô com uma ferida aqui extremamente seca, dura, ressecada, que não tem um pingo de exudato, não tem nada. E aí, essa ferida vai contrair? Também não vai. Ela não vai contrair, ela vai estacionar, ela vai ficar ali parada, não vai sair do canto. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar algo que estimule a umidade, né? Então, às vezes, dependendo da situação, claro, volto a dizer, precisa de uma avaliação. Mas em algumas feridas secas, a gente precisa colocar algo que melhore a questão da umidade. Alguns curativos, eles vão permitir isso, entendeu? Que ela vai dar ali algum correlato, alguma substância que vai estimular essa umidade para que a ferida cicatrize. Então tem que ter uma umidade mínima. Isso, tem que ter uma umidade, entendeu? Então não pode nem ser molhado demais e também não pode ser seco demais. Tem que estar ali no controle. Entendi. Então, agora eu queria que o professor passasse a dar umas dicas para o pessoal que está querendo estudar essa área de feridas e curativos, está querendo se aperfeiçoar nessa área. Então, lembrando que a nossa plataforma Enfermagem à Distância, né? Tem cursos nessa área de feridas e curativos, então você pode entrar no nosso site, o link está... Ao vivo tudo acontece. Isso. O link está na descrição desse vídeo e você pode entrar lá e pesquisar os nossos cursos. Mas eu queria que o professor desse alguns conselhos baseados em algumas questões. Primeiro, quais erros são comuns nas pessoas que estão aprendendo, tendo a prática de tratar de curativos? Quais são os tipos de erros comuns e como que a gente pode contornar esses erros? Pronto, o primeiro erro é o quê? Não avaliar o paciente como um todo, né? É muito tipo assim, eu quero mexer com ferida, então, pronto, o paciente tá com ferida aqui na perna, ali perto do calcanhar. Pronto, a primeira coisa que eu faço é olhar para aquela ferida. Eita, o que é que eu vou usar aqui? Esse é o primeiro erro? Não. Primeiro eu vou saber quem é esse paciente. Ele tem diabetes? Ele tem pressão alta? O que foi que aconteceu? Foi um trauma? Foi uma lesão vasculogênica? O que foi que gerou essa ferida? Qual é o financeiro desse paciente? O que é que eu posso indicar de cobertura? Não adianta, é um paciente de baixa renda, não tem como indicar um tratamento top das galáxias, esse cara não vai conseguir aderir. Uhum. Como é que tá a pressão? Como é que tá os sinais vitais? Né? Como é o contexto familiar desse paciente? O que é que ele faz da vida, né? Uhum. Não, é um cara que trabalha em pé o dia todinho. Igual como eu atendi hoje. O cara é vigia de supermercado, passa 12 horas de plantão em pé. E aí, a perna sobrecarrega, pode gerar úlceras, né? Úlceras venosas. Então, assim, sabe, ter todo esse aparato de informações é o primeiro passo, sabe? Para a gente poder começar a entender. Porque eu tenho sempre que trabalhar na causa. Primeiro eu entendo a causa da ferida, o que foi que causou, que aí eu vou mesmo em cima. Ó, por exemplo, você... Lembra da sua ferida que você falou? Uhum. Qual foi a causa de sua ferida? Foi um trauma, né? Trauma. Aí o que é que Abraão fez, né? Abraão ia lá pro karatê e traumatizava a ferida sempre. Um chute. Aí tipo assim, a ferida vai cicatrizar desse jeito, né? Vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade, porque a causa foi um trauma e tu tá lá sempre traumatizando, né? Então, dificultou, né? Ainda bem que seu próprio organismo, como eu falei, seu próprio organismo queria cicatrizar, então ele fechou mesmo assim, né? Mas se não fosse até hoje, porque você não trabalhou na causa, né? Então, primeiro de tudo é entender a causa dessa ferida, né? Entender esse paciente como um todo, esse olhar como um todo. Aí só então ir pra ferida. E aí, o momento da ferida é 2 pontos importantes. Primeiro, avaliar essa ferida, saber fazer uma avaliação minuciosa. Poxa, eu tô olhando uma ferida e isso aconteceu comigo, tá? Eu acho que é assim, uma realidade de todo mundo. A primeira vez que eu vi ferida, eu olhei assim, eu disse,
O que é que eu tô vendo aqui? Eu não, o que é que pra eu ver, sabe? Uhum. O que é que eu preciso enxergar? E aí eu fui estudar, né? Eu, de fato, eu não sabia. Eu não sabia o que é que eu devia saber ali, entendeu? Uhum. Então, eu fui estudar, fui buscar esse conhecimento, né? E aí ter esse olhar de clínica mesmo, sabe? De aí saber quais são os aspectos, o que é que eu preciso avaliar numa ferida, Uhum. né? Saber como avaliar essa ferida. E aí, o último, qual cobertura utilizar? O que é que eu Uhum. vou fazer de curativo? Aí sim. Então, seriam esses 3 pontos. Primeiro, a avaliação do paciente como um todo, a avaliação da ferida e, por último, a avaliação do curativo, como indicar. É, bom, professor, o último conselho que eu queria que o professor falasse era sobre como conciliar a prática profissional com o estudo, porque a gente sabe que, principalmente essa área, que é uma área que ela está em constante desenvolvimento de novas tecnologias, você precisa se atualizar constantemente. Então, o cara tem Sim, 20 anos de formado em enfermagem, 20 anos trabalhando, mas o mundo hoje é diferente. Então, como que ele pode conciliar o trabalho com estudos, onde que ele pode buscar novos conhecimentos. Qual conselho o professor daria sobre essa questão? olha, eu acho que internet hoje é tudo, né? A gente consegue fazer muita coisa pela internet. E assim, você usa o seu próprio tempo. Então ali, eu tô com um tempinho livre. Aí o que é que eu faço? Meu tempo livre, eu sou assim, né? Se a pessoa disser fulano de tal, não sei das quantas tá com a ferida. Eu digo, manda uma foto pra mim, pra eu ver. E aí a Uhum. gente vai desenvolvendo isso, sabe? Assim, um tempo livre, a gente já vai olhando pra ferida, já vai avaliando, sabe? E ali, essas plataformas, né, por exemplo, o Papo de Enfermagem é uma ótima oportunidade. Por quê? Porque ele entrega um curso bom, boa qualidade, em um tempo reduzido, né? Então, o cara Uhum. não precisa estudar ali 1 ano e meio, fazer uma pós-graduação, especialização. Claro, se ele puder fazer, melhor ainda, porque conhecimento é poder, né? Quanto Uhum. mais a gente sabe, melhor. Mas esses cursos assim online, né, principalmente da plataforma Papo de Enfermagem, são muito bons por isso, porque consegue qualificar o aluno em pouco tempo. Então é excelente para aquele profissional que estuda, que trabalha, que não tem muito tempo. E aí é sensacional. Tanto para aquele profissional que realmente quer trabalhar apenas com feridas, né? Não, eu quero trabalhar só com feridas, eu quero trabalhar por conta própria, porque isso é possível, né? Isso é extremamente possível, principalmente os enfermeiros, né? Tem enfermeiro que largou o plantão, não trabalha mais em hospital, trabalha só por conta própria. O pessoal paga ele para fazer os curativos particular, né? E Uhum. vive disso, né? Então, esses cursos são bons tanto para esse profissional que deseja trabalhar de forma autônoma, mas também para os outros enfermeiros, outros técnicos, até que não é da área, assim, da enfermagem, mas que tiver interesse nesse ramo, pode fazer, entendeu? Porque é um conhecimento que não se perde. Ele pode aplicar em diferentes situações. Entendeu? Até mesmo aquele o enfermeiro que não é especialista, que não trabalha somente com feridas, porque eu, de modo geral, lá na clínica eu trabalho, entre aspas, só com feridas, entre aspas, né? Mas quer dizer que o enfermeiro plantonista, que trabalha no plantão, o enfermeiro do PSF, ele não lida com ferida? Claro que lida. Então, todos os enfermeiros, eles precisam saber sobre feridas, né? A enfermagem como um todo precisa saber pelo menos o básico de feridas e curativos, né? Então, aproveitar essas oportunidades do papo de enfermagem é uma excelente opção. Então, lembrando aqui para você, né, a mesma coisa que a gente já estava falando, o segredo para você ter uma profissão, para você ter uma boa carreira, é você se destacar, entendeu? Então, mesmo que você seja um profissional focado, né, como é o caso do professor que trabalha especificamente com feridos e curativos na clínica onde ele trabalha, você precisa ter um conhecimento profundo do tema, da sua área de trabalho. E se você for um profissional, vamos dizer assim, um posto de saúde, uma coisa assim, já uma função mais ampla, ainda mais você precisa ter o conhecimento, porque você precisa ter o conhecimento de várias outras áreas. Então, a formação, óbvio, é incrível, é ótima, é perfeita a formação, precisa ter. Eu não sou dessas pessoas que dizem que a faculdade é inútil, não é. Ela é muito útil, mas no mundo que a gente vive hoje, ela não é suficiente. Então, Exato. você precisa se dedicar. Hoje o mundo hoje não é das pessoas que fazem, é das pessoas que se dedicam naquilo que elas fazem, Exato. que amam o que elas fazem, principalmente a área da enfermagem. Todos os encontros que eu tive com o professor, eu acho que essa foi a tônica. Você tem que amar. Porque É. como é que você vai pensar numa sopa de pus se você não amar? Você tem que É. amar. Então, Exato, lá na clínica, né, eu trabalho com a doutora excelente, doutora Lailma, que ela é vascular, e ela disse assim, olha, eu escolhi essa área também, porque ela trabalha na parte médica, né, com cuidado de uhum, feridas, só que tendo a visão de cirurgia vascular.
Ela disse, olha, eu escolhi essa área da cirurgia porque eu amo aquilo que não é amado. Eu quis olhar para aqueles pacientes que ninguém quer ver, né? Porque muitas vezes, por exemplo, paciente pré-diabético. Eu não quero ver. Ela disse, Felipe, mas você não é da área, tudo bem, né? Mas nós estamos falando de pessoas que é sim, da sim, área, entendi, né? entendi. Que são enfermeiros, que são Entendi. médicos e mesmo assim não querem ver. Pela minha saúde mental, eu acho... Aí ela disse assim, ela disse que acontecia muitos amigos dela de profissão, os médicos e cirurgiões, dizia assim, né? Quando tá paciente pé-diabético, Ave Maria, hoje eu vou vou cortar uns 5 pé podre. Né, falava dessa forma. E ela disse que nunca, sempre ficou muito insatisfeita com isso, né? Dizer, poxa, não é um pé podre. E se fosse eu, né? Fosse eu com um pé, né? Com um pé diabético, o que é que eu ia querer? Eu ia querer que alguém simplesmente dissesse que vai cortar e ainda dizer que é podre, né? Não é isso, né? Então, é entender que eu tô lidando com vidas, né? Com seres humanos. Então, isso é fantástico, né? Porque realmente é uma olhada de onde, assim, as pessoas não querem ver, sabe? E aí, quando a gente começa a entender, começa a ver o quanto que é essencial. Porque, de fato, não é todo mundo que consegue trabalhar com isso. Também não é todo mundo que entende, né? Tem muito profissional, né, que às vezes não sabe como conduzir. Então, por isso que é interessante, às vezes, indicar para um especialista, né? Mas aí, se o cara não quiser especializar, que ele tenha pelo menos o conhecimento básico. Como disse minha professora, eu falei lá no início, né? Que a gente saiba um pouco de tudo e muito de uma coisa só, né? Então, deixa aí essa dica. Então, a gente já está caminhando para finalizar o nosso podcast. Então, o recado que a gente deixa para vocês é: busque se entender como profissional, né? Isso vale para qualquer profissão. Então, busque se entender como profissional. Busque, como o professor falou, entender de todas as coisas, ser o mais amplo que você puder ser, mas também tente ter um domínio em áreas específicas. Então, eu, por exemplo, trabalho com marketing já há muitos anos, já tem 11 anos da minha vida que eu trabalho com marketing, e qualquer hora que me colocarem para trabalhar, eu consigo trabalhar, mas a minha área específica é o design gráfico, eu sou muito bom nisso, entendeu? Porque eu busquei me especializar nisso. Então, do mesmo jeito, esse é o segredo para você. E eu tô falando isso por quê? Porque eu administro o perfil do Papo, sou uma das pessoas que administra o perfil do Papo, e a gente sente isso, sabe, no pessoal, que o pessoal um pouco preocupado, porque tem muita gente se formando, aí tem muita gente que se forma e fica desempregado, fica sem arranjar trabalho. O professor conseguiu com uma semana, então isso é prova de que qualquer um consegue, né? É óbvio que o professor não é qualquer um, mas o fato dele ter conseguido mostra que existe isso, para que você possa acessar com sua dedicação. Então, o recado que a gente dá é: busque entender quem você quer ser como profissional. Exato, eu acho que isso é fundamental. Porque, assim, eu já tinha aquela vontade, né, de trabalhar na área, como eu falei no início, mas eu não sabia exatamente em quê. Eu até pensava que era no SAMU, né? No início eu pensava que era mais no SAMU. Ao longo do curso eu fui vendo que não era tanto minha chama não era tanto isso. Na verdade, meu desejo maior era, sim, querer trabalhar na assistência, mas também voltado para a docência. Então, desde o primeiro semestre, com anatomia, né, que eu ia lá estudar os cadáveres, eu disse, eu acho que eu não sou muito normal, porque eu amo mexer com gente morta. Eu acho que eu não sou muito normal, né? Eu acho que a galera da enfermagem não é muito normal, não. Mas tudo bem. Quando eu tava lá mexendo com os cadáveres... Nós amamos vocês, tá? Quando eu tava lá mexendo com os cadáveres, eu já sabia que realmente era isso que fazia sentido pra mim, né? Então, assim, as pessoas, elas têm que buscar aquilo que faça sentido pra elas, né? Tem coisas que não fazem. E aí, ao longo do curso, como a gente falou, tem muitas opções, muitas oportunidades. E aí, a pessoa vai buscando aquilo que faz mais sentido para si, né? Ao longo do curso, eu vi áreas que eu realmente super me identifiquei. Eu sou apaixonado por essa área de docência, né? Então, desde o começo, assim, desde o primeiro semestre... Na verdade, o primeiro semestre foi o meu primeiro encontro, assim, né? Eu ainda me via muito como estudante. Mas no segundo semestre, eu já sabia que eu ia ser professor. E eu dizia isso para as pessoas, sabe? Aí, às vezes, as pessoas até diziam, como é que tu tá dizendo que tu vai ser professor? Eu digo, porque eu sei. Porque eu sinto, eu vou me capacitar para isso. Então, quando eu digo para as pessoas que eu comecei a trabalhar com uma semana, também não foi assim aleatório, sabe? Tipo, porque o Felipe é muito bonito, não sei o que, aí fica a critério de cada um. Eu não estou aqui para julgar. Pois é, né? Não é por conta disso, mas porque eu me capacitei, entendeu? E já se preparou para arranjar um emprego bem antes. Exato. Então, assim, eu pensei, poxa, se eu quero ser professor, o que é que eu tenho que buscar?
né? E aí, dentro de minha realidade, uma das opções seria a monitoria acadêmica, né? Que eu fui monitor, né? Então, assim, foi um ponto muito importante. Então, eu sempre busquei me destacar enquanto aluno, né? Eu participava de liga acadêmica, projeto de extensão, blá, blá, blá. E era conciliando com o trabalho, viu? Que não era aquele menino que tá sempre focado, morando na faculdade, não. Era trabalhando, estudando e me virando. Mas eu tinha aquela vontade, né, de ensinar, né? E aí, dentro da própria faculdade, eu busquei ser monitor, né? E aí, eu fui monitor de 2 disciplinas, né? Então, assim, dentro da faculdade, eu já tinha experiência como professor. Então, isso é muito bom, sabe? Então, eu acho que é isso, é o aluno buscar realmente, é dizer assim, poxa, eu quero ser um enfermeiro que trabalha com feridas, eu quero ser um técnico de enfermagem, eu quero ser o que for. Se ele quer, beleza, mas não adianta só querer. Tem que A correr gente tem que atrás. buscar, exato, tem que buscar, tem que correr atrás, saber qual é o caminho, né? Então, como eu tô falando, se a pessoa quer mexer com feridas, né? Se ela tá disposta a isso, então já começa estudando, já começa se capacitando, e o resultado vem, eu tenho certeza disso, né? Que quando a gente se dedica, o resultado vem, eu tenho certeza. Então, na descrição do nosso podcast, a gente vai deixar o link tanto da nossa rede social, do Papo de Enfermagem, para você seguir e ter todos os dias dicas dessa área de enfermagem, quanto também o nosso site para você conhecer os nossos cursos. Lembrando que os nossos cursos eles servem tanto como horas complementares na faculdade ou no curso técnico que você faz, você pode utilizar como uma cadeira livre, como também na prova de títulos. Você vai fazer um concurso nessa área de enfermagem, você pode utilizar os nossos certificados, eles são aceitos no Brasil inteiro e você pode utilizar como prova de titulação dessa área. Além do mais importante, que é o conhecimento. Você vai ter o conhecimento da área específica que você estudar. Temos curso de feridas e curativos? Temos curso de feridas e curativos. Entra na nossa plataforma, conhece a nossa plataforma que tem, eu tenho certeza que tem, quase toda a área lá tem. Até agora, eu acho que só teve uma ou duas áreas da enfermagem assim, que o pessoal fala na rede social que a gente ainda não tem curso, mas já está preparando. Então, tem, e se não tiver, pode mandar lá que a gente faz. A gente faz. Então, professor, eu queria agradecer, tá? Agradecer por você ter vindo. Você sempre transborda conhecimento, então você sempre passa conhecimento pra gente. Agradecer porque não é fácil. O professor compartilhou aqui nessa 1h30 que a gente está conversando aqui, o que eu creio que seja aí os 6 anos, 7 anos talvez, de experiência nessa área de enfermagem. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, imagina. É sempre uma honra, um privilégio. Pois é, a honra é nossa. O professor quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está assistindo esse podcast? Apenas isso, né? Que ela busque seu propósito, né? Que busque seu propósito, porque o propósito de Felipe não é o mesmo propósito de Abraão, né? Hoje eu até falei, lembra daquela paciente da perna que eu disse que começava a dar a virilha, tava cheia de bolhas? Pronto, eu falei sobre o propósito com ela hoje. Ela disse, Felipe, você foi um anjo na minha vida, porque se não fosse você, talvez eu tivesse até morrido. Aí eu disse, tudo tem um propósito. Aí ela disse, é verdade. Aí tu falou isso, eu lembrei, no dia que eu tava internado no hospital, tinha uma paciente do meu lado que tava chorando. E aí eu fui conversar com ela. Ela disse que tava muito preocupada, assim, assim. Ela disse, olha, você vai fazer o seguinte. Hoje, quando você for dormir, você vai fazer uma oração para Deus. Vai falar assim, assim, assim. Vai conversar com ele e ele vai te acalmar. Pronto, e ela no quarto do hospital, né? Aí quando foi no outro dia que acordou, ela disse que a mulher super agradeceu ela. Disse, olha, eu realmente tava só precisando disso. Eu precisava de um momento espiritual, eu precisava me reconectar com Deus. Aí eu disse, olha, tá vendo? Como tudo tem um propósito. Então você estava internada, mas mesmo nesse processo de internamento, Deus te usou, né? Você tinha um propósito para estar ali. Da mesma forma que eu também tinha um propósito na enfermagem, que era estar aqui contigo, né? Então eu acho que é isso, é a gente buscar o nosso propósito, né? Então, não adianta, tipo assim, não é tipo, eu quero dinheiro, eu quero status, eu quero fama. Isso aí vem como consequência. Como resultado do Como seu resultado, trabalho. Entendeu? Que eu não vou dizer que dinheiro não importa. Gente, dinheiro importa. Inclusive, eu vou deixar meu Pix, tô brincando. Brincadeira. Mas dinheiro importa, Quem sim, quiser mandar um né? Pix pra ele, pergunta pra ele. Né? A gente Tá. não vai deixar na descrição, não. Vou avisar. Foi paia, viu? Não. Enfim, o dinheiro importa, sim. Mas quando a gente tem um propósito maior do que isso, o dinheiro vem como consequência, né? E aí é isso. Então, que a pessoa descubra seu propósito, seja na área de ferida, seja em outra, instrumentação, seja dentro da enfermagem ou fora, o que for. Enfim, busque seu propósito. Faça aquilo que seu coração diz pra você fazer e eu tenho certeza que vai dar certo.
Bom, então é isso. Eu quero desafiar você agora aí nos comentários e comentar um tema que você gostaria que a gente fizesse um podcast. A gente chama, qualquer coisa, chama o professor Felipe ou chama algum dos outros professores da nossa plataforma. A gente tem o professor Felipe, é muito, muito inteligente, né? Sabe, Obrigado. entende muito do assunto. Mas a gente tem outros professores também que sabem tanto quanto Sim. ele. Então, com certeza, a gente vai conseguir abordar vários temas. Então, deixa aí no comentário e também vai na nossa rede social de novo. Mais uma vez, eu tô pedindo porque a gente vai ser bom para você. Eu não vou avisar mais não, tá? Vai lá na nossa rede social e deixa um comentário. Fala que você veio a partir do podcast para a gente saber que realmente esse podcast está alcançando pessoas, tá? Então, muito obrigado.